A aula pública Opera Mundi de hoje trata de uma questão de estratégia internacional. Existem outras saídas possíveis para a guerra às drogas? Neste programa, gravado no auditório do Núcleo de Ensino à Distância da Unesp, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Paulo Pereira. Doutor em Ciência Política, é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Também é professor do programa de pós-graduação na mesma área no programa Santiago Dantas, que envolve a PUC, a Unicamp e a Unesp. Em 1971, com Richard Nixon, os Estados Unidos declararam oficialmente guerra às drogas. Desde então, o combate ao narcotráfico assumiu papel central na agenda de segurança internacional, influenciando a maioria dos países. A ONU estima que já se gastou mais com a repressão às drogas do que com projetos educacionais. Mas afinal, quais foram os resultados dos 40 anos de guerra às drogas? A violência ligada ao tráfico aumentou. O número de usuários infectados com HIV também. Nas prisões, muitos cumprem penas por crimes relacionados ao uso ou à venda dessas substâncias. A rede transnacional do crime organizado está em expansão. A guerra contra as drogas já matou mais do que a droga em si. Por outro lado, o efeito devastador de substâncias como heroína, crack e oxi coloca em alerta especialistas de saúde. Seria a legalização um dos caminhos possíveis? Quando a gente faz uma pergunta como essa, né, se a legalização das drogas é uma saída para a forma como nós temos lidado ao longo das últimas décadas com o tema das drogas, eu diria a vocês que duas questões anteriores nós precisamos debater, né, fazer uma explicação de dois aspectos para depois chegar numa resposta. Então, o primeiro aspecto diz respeito ao próprio termo da guerra às drogas. É verdade que esse termo foi, vamos dizer, cunhado, né, definido por um presidente norte-americano, Richard Nixon, em 1971. Ao falar que a droga era o inimigo número 1 da sociedade americana, e a partir daí desenvolver uma série de propostas, fortalecer agências americanas de combate ao tráfico de drogas, à produção de drogas, e ao mesmo tempo, né, colocar recursos cada vez mais expressivos nesse tipo de combate, é claro que os Estados Unidos cumpriram um papel importante no incentivo, inclusive internacional, não só a partir dos Estados Unidos, mas internacional, de combate ao tráfico de drogas e às próprias drogas. Incentivaram, inclusive, outros países para o desenvolvimento de mecanismos de combate às drogas, à semelhança do que havia nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, né, há uma agência como a DEA, né, o Drug Enforcement Agency, que é a agência americana vinculada ao Ministério da Justiça americano, que tem a responsabilidade por cuidar do tema das drogas, ele de fato, cresceu ao longo da década de 70, é criado em 73, cresceu ao longo da década de 70 e ganhou uma expressão muito grande com os outros presidentes americanos. Eu destacaria alguns em especial. Ronald Reagan, né? Inclusive, sua mulher, Nancy Reagan, fez uma campanha nacional expressiva nos Estados Unidos na década de 80, chamada Just Say No, né? Diga não, simplesmente diga não às drogas, né? Com uma atitude individual, uma campanha extremamente, com características extremamente morais, né? De avaliação a respeito do uso das drogas, e a partir daí se desenvolveram ao longo do governo Clinton, ao longo do segundo governo Bush e também durante o governo Obama, uma série de propostas de erradicação da produção e do consumo de drogas ao redor do mundo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante, a expressão internacional que os Estados Unidos deram para essa temática. E uma segunda é em relação ao tema da legalização. Quando nós falamos em legalização, nós temos que perguntar, primeiro, que tipo de legalização nós estamos falando, né? Legalização, se nós formos pensar historicamente, a construção da proibição das drogas ocorreu ao longo de praticamente todo o século XX. Então, é lógico que também um processo de descriminalização e, posteriormente, legalização das drogas também deve ter uma trajetória, né? Uma trajetória que ela é doméstica,
Ou seja, os países domesticamente devem ter uma postura de transformação da forma de se lidar com o tema das drogas e, ao mesmo tempo, né, internacionalmente é importante que determinados mecanismos internacionais que foram criados a partir da ONU sejam desconstruídos e ou reavaliados para ter uma nova proposta. Em 61, então, antes de Nixon, nós já tínhamos uma convenção importante de combate às drogas. Depois, em 71, um segundo grande grupo de drogas foi definido como ilegal, que eram todas as drogas sintéticas, né? Primeiramente cocaína só, cannabis, ópio, depois drogas sintéticas de vários tipos, e posteriormente, em 88, uma última convenção definiu a forma como se deveria combater também o tráfico de drogas. Não só o que deveria ser criminalizado, mas também como deveria ser combatido. Então, esses dois temas são temas fundamentais que têm que ser avaliados quando a gente faz uma pergunta como essa. A legalização é uma resposta, né, à guerra às drogas? Eu diria a vocês, sim, é uma resposta. Só que nós temos que pensar que a legalização ela deve ser um processo trabalhado com políticas públicas que devem responder aos contextos dos países, né, e, ao mesmo tempo, há uma dinâmica transnacional. Afinal de contas, o tráfico de drogas ele é algo que transpassa os países. A aula pública está de volta e, nesta parte do programa, Paulo Pereira responde às questões das correspondentes internacionais do Opera Mundi em Israel e na Argentina. A minha pergunta para o professor Pereira é sobre a maconha medicinal. Aqui em Israel, essa questão está muito desenvolvida. Há cerca de 10 mil pacientes de câncer, de AIDS, de doenças autoimunes como diabetes, como artrite reumatoide, que usam frequentemente maconha medicinal, com receita médica e com autorização do Ministério da Saúde. Em Tel Aviv, há uma loja que vende maconha medicinal para esses pacientes e a questão aqui está bastante desenvolvida. A pesquisa na questão da maconha medicinal na Universidade Hebraica de Jerusalém possibilita o cultivo da maconha com diversas proporções diferentes das substâncias CBD e THC. THC é a substância que cria o chamado barato e o CBD é a segunda substância da maconha que é considerada altamente benéfica no tratamento de diversos tipos de doenças. A minha pergunta, professor Pereira, é como a comunidade científica pode influenciar governos a propagarem a maconha medicinal em vista dos preconceitos que existem contra as drogas. Bom, a pergunta da correspondente é extremamente pertinente, né? No entanto, eu diria que ela não é exatamente a proposta, né, de trazer para o tema da medicina as drogas como um uso terapêutico, etc. Ela, obviamente, pode ter uma função importante, como já teve em alguns países, mas é necessário dar um passo a mais em relação a isso. Inclusive porque, se nós formos fazer a avaliação das várias convenções internacionais sobre drogas, né, as 3 a que eu fiz referência no bloco anterior, a de 61, a de 71 e a de 88, que formam o tripé do processo de proibição das drogas internacionalmente, em todas elas há a prerrogativa, a possibilidade do uso das drogas para fins medicinais, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que o mesmo regime que estabelece o processo de proibição e que é um dos pilares importantes para a guerra às drogas, ao mesmo tempo abre a possibilidade do uso medicinal, né, das pesquisas com as drogas para que possa ser utilizado pela área médica, né? Então eu diria a vocês, claro, em alguns países, e aí é interessante destacar que os Estados Unidos é um bom exemplo disso, né? Há 20 estados dentro dos Estados Unidos que há a possibilidade do uso medicinal, por exemplo, da cannabis, né? E, a partir dessa experiência inicial, houve agora, nos anos recentes, há 2 anos, a aprovação em 2 estados, no Colorado, né, e no estado de Washington, a possibilidade
do uso também recreativo da cannabis. Isso é interessante porque houve, a partir de uma experiência inicial do uso médico, a princípio, da cannabis, a possibilidade de uma certa pressão da sociedade civil, a organização da sociedade civil, para construir uma proposta alternativa e, nesse sentido, legalizando definitivamente a cannabis nesses dois estados. Inclusive com a possibilidade, que já está em andamento, de pessoas com propostas de desenvolver empresas, né, que possam fornecer essa maconha recreativa dentro de um contexto de escassez de possibilidades em função da crise internacional que afetou diretamente os Estados Unidos. Em 2009, a Corte Suprema Argentina abriu uma jurisprudência sobre o consumo de drogas em ambientes privados. A Instância Superior de Justiça do país se baseou no artigo 19 da Constituição, que determina que as ações privadas não devem ser judicializadas quando não interfiram na ordem pública ou prejudiquem a terceiros. Para não recorrer ao tráfico de drogas, muitos usuários optam pelo autocultivo de maconha, e já existem na Argentina agrupações canábicas que brindam informações sobre como produzir a própria maconha. No entanto, essas agrupações da Argentina são diferentes dos clubes de cultivo da Espanha, porque não estão autorizadas a produzir, mesmo que seja para o consumo dos próprios membros. A regulação do cultivo de cannabis para consumo pessoal deveria ser parte de uma política de drogas alternativa ao modelo proibicionista? O autocultivo poderia reduzir significativamente a quantidade de pessoas que procuram o tráfico de drogas para suprir sua demanda de consumo? Eu acho que a pergunta especificamente feita, eu tendo a discordar, né? Eu não acho que existe uma possibilidade de se substituir integralmente o consumo da droga produzida e comercializada ilicitamente a partir de uma produção individual. Claro que isso poderia talvez diminuir, né, o consumo das drogas ilícitas, mas eu entendo que a solução, né, para o tema das drogas como um tema de segurança, ele deve passar por um processo de debate público e, nesse sentido, ser incorporado como uma política de governo, né, no sentido de que o Estado ele deve ter a responsabilidade, em alguma medida, por fazer uma avaliação a respeito do tipo de uso que as pessoas, inclusive, podem fazer, né, inclusive de maneira recreativa. Eu entendo que, nesse sentido, a legalização ela deve passar por uma reflexão doméstica, e aí eu acho que faz parte, na verdade, desse processo de legalização, incorporar temáticas que são temáticas, muitas vezes, de grupos privados, né, que trazem uma perspectiva diferente para o debate público. Então, nesse sentido, o primeiro passo, o passo mais importante, é retirar a criminalização, eu diria isso no âmbito doméstico e internacional, para a partir daí pensar em alternativas. E nem sempre a legalização significa a solução da questão. Muitas vezes a legalização pode encobrir a legalização de alguns aspectos da droga, de algumas práticas relacionadas à droga, pode ser, na verdade, uma forma de reforçar a proibição e também a violência em outros aspectos. A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Paulo Pereira responde às questões da plateia. Meu nome é Ana Carolina, sou estudante de Relações Internacionais na PUC. Queria saber se o senhor pode explicar um pouco melhor como que funciona essa relação de se for legalizado, se aumenta a oferta, diminui a demanda e como vai funcionar. De fato, se nós formos pensar desde na década de 70, né, nos Estados Unidos com o Nixon, a proposta foi sempre tentar resolver a questão das drogas a partir da oferta, não a partir da demanda, né? Ou seja, as atividades, por exemplo, se nós podemos aqui colocar alguns exemplos, Plano Colômbia, né, nos anos 2000, com o governo do Bill Clinton, que despendeu mais de $1,5 bilhão para a Colômbia poder combater o tráfico de drogas e também, enfim, a guerrilha Farc. Né? Se nós pegarmos de maneira consecutiva, governo Bush, também a mesma coisa. Iniciou em 2008 a proposta da Iniciativa Méridas,
que era algo muito parecido com o Plano Colômbia, só que agora direcionado à América Central, né, também no combate às drogas e aos cartéis mexicanos. Então, sempre os Estados Unidos, e aí não só os Estados Unidos, mas a ONU também, tem uma política muito voltada para a questão da oferta. Então, a ideia é, se nós diminuirmos a oferta de drogas, resolveremos o problema. E, historicamente, o que nós temos visto nesses mais de 40 anos de guerra às drogas é o fato de que a diminuição da oferta ela tem sido irrisória, é mínima, né? E, contrariamente, a demanda continua a mesma. E, nesse sentido, existe uma correspondência entre esses dois âmbitos. No caso do Brasil, o consumidor de drogas, né, quem está com uma droga de consumo, ainda é considerado, ainda uma prática ilícita. Né? Ela é considerada crime, você ter droga. No entanto, a pena para quem tem a droga não é mais de privação de liberdade. Por exemplo, na Holanda, você consumir, é interessante, porque falar paraíso, né, não sei o quê, né, do uso de drogas. Se você for pegar, é interessante, porque, e aí a questão da legalização, mais uma vez, a legalização é do consumo, mas a produção continua sendo proibida. Então, veja, qual que é o resultado disso? Extremamente problemático, porque na mesma medida em que o país protege os seus cidadãos, de alguma medida, contra uma ação violenta em função do uso recreativo ou medicinal da droga, ele penaliza o sistema transnacional de produção e comercialização de drogas. Porque, quem que vai... Se no outro país produzir também é crime e para abastecer quem consome precisa produzir em algum lugar, né, aquele que está produzindo no outro país vai ser penalizado e vai sofrer algum tipo de violência do Estado. Então, assim, nesse sentido, a legalização, se o tema das drogas ele é um tema transnacional, a legalização ela não pode ser pensada também somente no âmbito doméstico. Alguns aspectos têm que ser pensados num âmbito mais amplo. Meu nome é Lucas, eu também sou estudante de RI na PUC. E eu queria saber também se a legalização de drogas mais nocivas como o crack, ela deve ser encarada dessa mesma forma, como a legalização da maconha, que não tem essa possibilidade do uso recreativo, né? Sempre existe esse debate, quer dizer, um debate complicado mesmo. Né? As drogas elas não são as mesmas. Né? E óbvio que, nesse sentido, a forma de se lidar com elas também não deve ser igual. Né? Então, eu entendo, se nós formos pensar desde drogas lícitas e permitidas, como o álcool, até drogas extremamente prejudiciais à saúde, como o oxi, né, ou o crack, que você fez referência, é claro que a forma como a sociedade vai ter que lidar com ela, a forma como o Estado vai poder lidar com ela, vai variar. Vai variar não só em função do tipo de droga, mas vai variar também em função do contexto social no qual ela é utilizada, a forma como ela é utilizada, os danos que ela tem causado para aquela determinada população, etc. Né? Então, eu entendo que isso tem que ser uma avaliação que ela não é homogênea, né? Ela tem que ser caso a caso e em função do contexto dos países, né? E das sociedades. Agora, é interessante que, recentemente, saiu uma pesquisa grande da Fiocruz a respeito do uso de crack no Brasil. Né? E é uma pesquisa extremamente interessante porque desmistifica alguns aspectos problemáticos em relação ao crack, que no Brasil, né, é uma droga razoavelmente nova, a expressão, né, do problema, etc. Mas em países como os Estados Unidos, o crack já era utilizado desde a década de 80. O Reagan, enfim, uma das questões do Reagan era com o crack. Né? No Brasil, isso tem ganhado uma expressão muito grande nos últimos tempos, especialmente nos centros urbanos. E eu destacaria aqui, principalmente por conta das nossas últimas experiências aqui em São Paulo, com as discussões sobre a Cracolândia e a política que foi implementada, a meu ver, de maneira extremamente equivocada, né, de tentar fazer um processo de repressão em relação à população usuária que já está num contexto de vulnerabilidade social imensa. Né? Então, em relação à pesquisa da Fiocruz, só para dar esse contexto para você, que eu acho que é interessante, o uso de crack não é... Existe uma média do tempo do uso de crack pelos usuários.
Estranho isso, né? Eu mesmo me surpreendi com a informação, porque minha avaliação é que quem entrava, começava a usar crack, a tendência era, enfim, se não tivesse nenhum tipo de intervenção, de alguma forma, talvez a pessoa morresse, no final das contas. E a pesquisa da Fiocruz mostra que não é assim. Existe um tempo de uso do crack de 8 anos. É uma média de uso. Depois a pessoa sai. Óbvio que os danos são imensos, etc. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma avaliação, né? Ver como vai ser tratado, ver como vai ser administrado isso. Agora, certamente não vai ser de uma forma criminalizante que você vai conseguir resolver o tema do crack. Né? Não é pegando aquele pessoal da Cracolândia, jogando dentro da prisão, ou obrigando, e que já a outra pesquisa, a Fiocruz também coloca esse ponto, obrigando a questão da internação compulsória. Vários especialistas já colocaram isso, é extremamente frágil os resultados que são obtidos com a internação compulsória. Né? No caso do crack. E é óbvio, a pergunta que você vai me fazer em seguida e que todo mundo faz, e é uma pergunta difícil de responder, eu não tenho a resposta, então o que fazer? Né? E essa pergunta, muitas vezes, quando a gente não tem uma resposta precisa no momento, nós somos levados a trabalhar a partir do tema mais da violência, da imposição, da criminalização. Né? Porque nós não temos essa outra resposta. Mas eu acho que o nosso desafio como sociedade é pensar nessa outra resposta. Vamos chamar, não é possível que ela não exista. Né? Nós precisamos pensar alternativas exatamente a uma política que, enfim, especialistas na área de saúde têm comprovado que não resolve a questão do crack a partir de internação compulsória, e certamente colocar esse pessoal na prisão não vai resolver a questão da vulnerabilidade social. Pelo contrário, muitos estudos têm mostrado que é exatamente a vulnerabilidade social por uma série de questões que também, e aí a vulnerabilidade social, eu não estou falando só de questões de desigualdade econômica, os mais variados tipos, violência doméstica entre uma população com muito maior poder aquisitivo também não é problemático. Então, uma série de vulnerabilidades sociais acabam fazendo com que as pessoas entrem num sistema de vício. No entanto, mais um elemento que eu queria destacar é que um cuidado para que a droga também não seja tratada numa lógica de patologia. Né? Então, a referência da patologia também pode nos levar a estigmatizar um determinado tipo de uso de drogas que não necessariamente é patológico. Veja, e por que eu estou colocando que não necessariamente é patológico? Estou colocando o sentido de patologia simplesmente como uma prática que não afeta a sua vida cotidiana. Quer dizer, ele não cria empecilhos para você desenvolver a tua atividade de relacionamento pessoal, de trabalho. Enfim, você vive a sua vida normalmente. Tem muitas pessoas que vivem a sua vida normalmente e são usuários de drogas. Então, essa pessoa é doente? Nem todo uso de droga, eu entendo, deve ser rotulado como um tema patológico. Né? Da mesma forma que nem todo uso de droga deve ser rotulado como um tema criminal. Na minha avaliação, provavelmente nenhuma delas. Né? Mas, enfim, isso é um tema de debate que tem que ser feito. Gostei muito da explanação do professor, acho que foi um tema, como posso dizer, bem interessante. Eu gostei bastante da iniciativa, porque é um tema que precisa ser discutido mais pela sociedade e é encarado muitas vezes, de forma geral, com muito preconceito e estigmatização. A possibilidade do uso medicinal Eu gostei bastante do projeto, achei uma coisa nova, nunca tinha participado. E acho que é uma iniciativa que vale a pena ter, porque para quem aparece e participa pelo menos uma vez, vê que é uma coisa diferente, não é uma aula normal.